Oi pessoal, Prof. Salva na área. O vídeo que segue é um vídeo que eu tive que fazer para algumas turmas onde eu tive que resumir o conteúdo, seja ele qual for, que você vai ver aí. E então eu falo muito rápido, né? E é um vídeo muito longo, porque tem muito conteúdo para se falar, né? Então a minha sugestão é, veja esse vídeo com um lápis e uma caneta, né? Do tipo, putz, ele falou um negócio ali, deixa eu dar uma anotada, eu não entendi direito essa parte, né? Tentem não ver esse vídeo de uma vez toda, né? Talvez se você, tipo, cara, essa conteúdo aí, essa matéria aí, eu até me garanto, então eu vou ver de uma vez. Tá, tudo bem, de boa, né? Mas se for algo novo para você, que você nunca viu na vida, é melhor você pegar um caderno, ou anotar no celular, enfim. Fazer uma anotação, dar uma pausada devagar. Né? Eu não espero que você veja esses 20 minutos, mais de 20 minutos provavelmente, de uma vez só. Tá bom? Então é isso, fica aqui a minha recomendação para o vídeo que se segue. Beijão. Fala aí pessoal, o Prof. Salva na área, e tô aqui para falar sobre um importantíssimo conteúdo de matemática, que são as frações. Tá? O vídeo que segue é um grande resumo sobre esse conteúdo, então não estou muito preocupado em explicar o porquê das coisas. Isso é uma coisa que dói aqui o coração matemático, né, do professor de matemática, porque muitas vezes o estudante precisa entender o porquê para saber como que faz. Mas isso eu vou fazer em outros vídeos. Aqui é para fazer um grande resumo, né? Se eu tivesse que falar tudo que eu sei sobre as frações, assim, muito rapidamente, é esse o vídeo, tá? Então, o vídeo de hoje tem essa pegada aí. Tá bom? Então, bora lá, bora ver aqui na tela. Então é o seguinte, separei aqui um roteiro para eu falar, para eu não me perder para vocês. Tá? Então a primeira coisa é saber que as frações são um número. Né? Então as frações são números. São números que vêm de uma divisão. Né? Tá? Então, por exemplo, 5/3 é uma fração. Né? Porque você vai pegar o 5 e dividir por 3. Né? Outra fração é -1/2. Né? É -1 dividido por 2. Outra fração é raiz de 3 sobre π. Então a essência da fração é uma divisão. Isso você tem que saber. Tá? Como por exemplo, e outra que eu já vou botar aqui porque é importante também, 13/100, por exemplo, é uma divisão. Para os números reais, né, que são os números que a gente trabalha aí no ensino médio, no ensino na graduação também, no fundamental, a maioria, né, tipo, os números que a gente conhece, vamos botar assim, né, os números reais, que tem esse símbolo aqui, você pode ter infinitas frações, mas tem que tomar cuidado, porque a gente não pode dividir por zero. Tá? Então tem um outro conjunto que você pode dividir por zero, mas aqui no nosso dia a dia a gente não pode dividir por zero. Tá? Se você ficou curioso por que não pode dividir por zero, nossa, tem um mosquitão passando aqui. Comenta aí que eu te explico, enfim. Tá? Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria que você soubesse de uma fração. Esse número de cima tem o nome de numerador, o número de baixo tem o nome de denominador. Ok? Beleza. Então, essa é a primeira coisa. As frações geratrizes agora, né? O que é uma fração geratriz? É a fração que gerou aquele número. Então, por exemplo, 0,5.
eu sei que 5 sobre 10, 5 dividido por 10 dá 0,5. Então isso é uma fração geratriz. Né? Em geral, a gente trabalha com números mais estranhos, né? Os números racionais. Então, 0, vamos botar mais aqui, 2,333, etc. Né? Como que eu transformo esse número numa fração? Então essa é a fração geratriz. Então o que eu faço aqui é chamo isso aqui de x, por exemplo. Em geral a gente bota aqui no começo, né? Mas não vai fazer a menor diferença. X multiplica aqui por 10, porque o número se repete de 1 em 1, né? 3, 3, 3, 3. Mas poderia ser por 100, enfim. Então, bota aqui 10x igual a 23,333 reticências. Diminui. Então, 10x menos x dá 9x. 23 menos 2. E o 333, o 3 menos 3 dá 0, 3 menos 3 dá 0, então essa parte aqui é desnecessária. Né? Então x é 21 sobre 9. Então essa é uma fração que gera o 2,33333. Se você pegar o 21 e dividir por 9, você consegue chegar a esse 2,3333. E aí isso é muito legal, porque o 21 dividido por 9 dá o mesmo resultado de 7 dividido por 3. Né? Então as frações, ela tem, digamos assim, um nome e um sobrenome, tá ligado? Existem infinitas frações que dão o mesmo resultado. Ou seja, né, as frações são equivalentes. 21 sobre 9 equivale a 7 sobre 3. E isso é muito importante para a gente simplificar. Eu não quero trabalhar com números enormes, né, tipo 21.000 sobre 900. É mais fácil trabalhar com 7 sobre 3. Então, esse processo de tornar a fração mais simples se chama simplificação. E aqui é uma coisa, voltando aqui em cima, né? E se quando o número assim é um número mais bonitinho, né? Não é um número que a gente chama como dízimo. Né? Então, por exemplo, 12,73. Como é que eu encontro uma fração geratriz? Como é que eu escrevo isso como forma de fração? O que você faz é, esquece o número com a vírgula e divide por 2 zeros aqui com 1 na frente. Por que 2 zeros? Porque existem 2 casas decimais. Então o número de casas decimais me dá a quantidade de 10, de potências de 10 que eu vou colocar ali na divisão. Então outro exemplo é menos 0,000251. Então isso é menos, esquece as vírgulas, né? E aí quantas casas decimais tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Beleza? Sobre... Eu botei 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Opa, mais um aqui. Sobre 1 milhão. Vou tirar esse ponto aqui. Sobre 1 milhão. Então essa divisão, menos 251 dividido por 1 milhão, dá aquele resultado ali, menos 0,0000251. Tá? Então, já falamos aí sobre essas coisas, esses aspectos muito importantes de fração. A próxima é a parte de um todo. Né? Então, por exemplo, você tem um terreno e na escritura do terreno, o terreno tem, digamos, sei lá, 100 metros quadrados. Né? Aí na escritura do terreno diz que 3 quartos
do terreno pertence a Maria. Enfim, né? Então, quantos metros quadrados Maria tem no terreno? Então, uma parte de um todo. Isso é muito comum quando a gente está trabalhando com frações. Então, o que eu vou fazer é 3/4 de 100. E esse D se transforma numa multiplicação de 100. Então, você pode fazer 300 dividido por 4, que vai dar 75. Né? Você divide 300 dividido por 4. Você pode também... vou simplificar aqui, porque eu sei que 100 dividido por 4 é 25. E 25 vezes 3 é 75. Você pode fazer isso. Você pode simplificar aqui também por 2. Né? Dá 150 sobre 2. Né? E dá 75 sobre 1. Portanto, dá 75. Enfim, tem muitas maneiras. Mas essa parte de um todo... é dessa forma que a gente faz isso. Né? Dessa forma que a gente faz isso. Para ver aqui. E a porcentagem. Não sei se você se lembra, mas ali quando eu escrevi os números, no finalzinho eu coloquei um número assim, né? Se não me engano foi 13 sobre 100. Então, tudo que está sobre 100, a gente pode transformar isso diretamente para porcentagem. Então, uma fração também envolve uma porcentagem, porque, por exemplo, sei lá, 1/4. 1/4 não está sobre 100, como é que eu transformo isso em porcentagem? Eu posso fazer o processo inverso da simplificação. Então, eu posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 25. Tá? E aí vai ficar 25 sobre 100. E aí sim, né? Dá 25%. Então 1/4 é a mesma coisa que 25%. Então as frações são números. São números que vêm de uma divisão. Como a porcentagem também é uma divisão, então frações e porcentagens estão ali muito próximas da outra. Tá? Então, a parte de um todo, eu posso calcular 10% de 250 exatamente usando essa parte de um todo. Né? Então, 10% de 250. Vai simplificando, né? Por exemplo, esse aqui eu posso simplificar com esse zero aqui. Acaba que no fim vai dar 1 vezes 25, que dá 25, sobre 1, que dá 25. Então 10% de 250 é 25. E as operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz quadrada. Vou fazer o contrário, tá? Vou começar pela multiplicação, que eu acho que é a mais simples. E a gente já viu um exemplo ali. Mas quando eu tenho que multiplicar duas frações, 2/3 vezes menos 7/5. Tá. O que a gente faz, e novamente estou dizendo para você tomar muito cuidado, que eu não vou explicar o porquê, eu só vou fazer. Tá? Se você quiser que eu explique o porquê, cara, comenta aí no vídeo, porque isso vai me dar um ânimo para fazer um vídeo sobre isso. 2 vezes, o que eu faço, 2/3 multiplicados por menos 7/5. Para multiplicar, a gente pega o 2, multiplica por menos 7 e divide por 3 multiplicado por 5. Então 2 vezes menos 7 menos 14 sobre 15. Ô professor, eu posso ir direto daqui para cá, dessa etapa para essa etapa? Pode, cara, claro. Né? Eu fiz isso mentalmente, mas eu só exagerei aqui para você se lembrar o que acontece. Então, quando a gente multiplica a fração,
multiplica os numeradores, né, os números de cima, e multiplica os denominadores, seja a quantidade que for. Né. Se você quiser simplificar nesse processo, você pode simplificar tanto na vertical quanto na diagonal. Então, por exemplo, 8 sétimos vezes 14 sobre 64. Né? Então, eu sei que 14 e 7 são múltiplos, né? Então isso dá 2 aqui e 1 aqui. Também sei que o 8 e 64 são múltiplos, isso dá 1 aqui e 8 aqui. 2 e 8 também consigo simplificar, 1 e 4. Portanto, 1 vezes 1 vai dar 1 e 1 vezes 4 vai dar 4. Então, esse resultado simplificado, você já pode ir direto por 1/4. Né? É preferível, eu prefiro, sem dúvida, né, do que fazer 14 vezes 8, aí faz essa conta, depois 7 vezes 64 e depois simplifica. Também vai dar certo. É obrigado a simplificar? Cara, depende muito do seu professor. Tá? Na vida real, né, você faz um cálculo e se você precisar, você pega a calculadora e divide e vê quanto que vai dar isso. Né? Se vai dar um número decimal ou se vai dar um número inteiro. Agora, na vida real, no mundo dos concursos, sim, você vai ter que simplificar. Tá? E beleza, então falei da multiplicação e divisão. 5/4 dividido por 7/3. Então, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tá? Então, 5 vezes 3, 15 e 4 vezes 7, 28. É assim. Tá? Pode simplificar aqui na divisão não, mas na multiplicação sim. Tá? Até dá na divisão, mas assim, você vai, provavelmente, pela minha experiência, você vai se enrolar, então não faz isso não. Tá? Multiplicação, potência. Se eu fizer 2/3 elevado a 4. Lembra que potência é multiplicar esse número, né, a quantidade de vezes o expoente, aquele número que está lá. Então isso é 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes, ou 2 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4, que dá 16 sobre 81. É assim. Tá. Se esse número for um número negativo, então 5/6 elevado a menos 2. Você vai ter que inverter o sinal e, né, trocar o sinal e inverter a fração. Ou seja, 6/5 elevado a 2, que dá 36 sobre 25. Tá? Então, de novo, né, se você já está manjando dos Paranauê, você pode sair daqui e ir direto para cá. Tá? 2 elevado a 4, 16. 3 elevado a 4, 81. E também pode sair daqui e ir direto para cá. Isso envolve uma sabedoria legal, bacana. Mas se você está vendo isso pela primeira vez, não aconselho fazer isso. E por fim, a soma e a subtração. Então, 1/2 mais 1/3. Mentira. Vou começar fácil, né? 5/2 mais 7/2. Bem, quando os denominadores, ou seja, os números de baixo, são iguais, você só soma os numeradores e repete. Né? Então, isso aqui vai ficar 12 sobre 2 e divide, vai dar 6. Se não der para dividir, deixa em forma de fração. Então, é isso, né? Então, sei lá, 10 menos 10 aqui, 8
7 e 13. Então, 7 menos 13 é menos 6 sobre 10. Mole. E quando não é igual? Aí já é um processo um pouquinho mais complicadinho. Né? Então vamos lá. 1/2 mais 1/3. O que eu faço aqui é usar as frações equivalentes para encontrar frações que possuam o mesmo denominador. Sempre. Então, por exemplo, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8, que é igual a, enfim, coisas assim. 1/3 é igual a 2/6, que é igual a 3/9, que é igual a 4/12, que é igual, por aí vai. Então repara que essas frações aqui possuem os mesmos denominadores. Então você já poderia pensar assim, que número é múltiplo ao mesmo tempo do 2 e do 3? O 6. Você já poderia ter feito isso aqui. Então, 6 e o 6. Para transformar o 1/2 em alguma coisa sobre 6, eu teria que multiplicar esta fração por 3. E para transformar o 1/3 em alguma coisa sobre 6, eu tenho que multiplicar esta fração por 2. Então, eu transformo as frações que estão em denominadores diferentes em 5/6. Tá? É claro que existe o processo do MMC. Né? Nada me impede, por exemplo, de eu fazer sobre 12. Né? 1/2 mais 1/3. Vou fazer sobre 12, porque o 12 também está na tabuada dos dois. Tá? Vai dar a mesma coisa, também vai dar 5/6. Mas é preferível evitar a fadiga. Né? É preferível eu fazer com números menores. Tá? Poderia fazer com 60 também? Poderia, sem problema nenhum, 24. Tá? Então é assim que a gente faz a soma e a subtração. Tá? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui de subtração. Que é o seguinte. Sei lá. 7/8 menos 4/3. Estou inventando aqui. O 8 e o 3, repara que eles são primos entre si. Né? Eles não têm nenhum fator em comum. Então, o menor número que vai ser em comum entre os dois é o 24, né? Porque é a multiplicação dos dois. Então, é alguma coisa aqui sobre 24. O que eu tenho que fazer para transformar alguma coisa de 7/8 para alguma coisa sobre 24? Bem, nesse primeiro eu preciso multiplicar por 3. E nesse segundo eu preciso multiplicar por 8. Faço assim. Então 3 vezes 7 é 21. E 8 vezes 4 é 32. 21 menos 32 dá menos 11 sobre 24. E pronto. Essa é a resposta. Tá? Qual é a diferença? Que no lugar da gente somar os numeradores, a gente diminui os numeradores. Depois que a gente acha os números, os denominadores iguais, em comum. Tá bom? Então é isso, galera. Fica aqui. Falei, pessoal, o vídeo ficou tão longo que a minha câmera não aguentou e cortou. Mas eu espero que você tenha aprendido sobre frações, um baita de um resumo. Eu falei muita coisa, isso me cansou bastante, então não espero que esses 20 minutos, que você veja esse vídeo todo em 20 minutos e ok, já sei tudo sobre frações, né? Mas que você volte, que rebobine aí, rebobine, né? Nossa, sou muito velho mesmo. Que você volte, que você veja novamente mais pausado, né? Porque eu falei muito rápido. E se você puder,
comenta aí as dúvidas que você teve no vídeo. Enfim, dá um joinha, dá um não gostei, faz alguma coisa e se inscreve no canal porque isso me ajuda bastante. Falou, galera? Então um beijo, até mais.